Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O Real Madrid bate a porta do Maracanã com uma investida digna de um clássico europeu. Após a atuação monumental do Fluminense no Mundial de Clubes, eliminando a Inter de Milão por 2-0, os dirigentes merengues, impressionados, resolveram submeter uma proposta milionária para adquirir o clube tricolor carioca. O presidente do Real, visivelmente emocionado, confessou admirar o DNA vitorioso do Flu e sua torcida apaixonada. A proposta apresentada traz valores jamais vistos no futebol brasileiro. O pacote inclui aporte financeiro que pode ultrapassar os 200 milhões de euros, cifra capaz de transformar radicalmente a realidade do tricolor desde a base até o time profissional. É um investimento que não apenas alteraria a logística e o mercado do clube, mas poderia reposicioná-lo entre os gigantes internacionais. Com Renato Gaúcho no comando, o elenco se reorganizou e alcançou números expressivos. No Brasileirão 2025, o Fluminense soma 61 pontos em 11 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, ocupando o sexto lugar até agora. A eficiência tática do técnico dá sustentação ao discurso de que o clube está pronto para voos mais altos, e a confirmação de que a ambição global por trás da negociação só inflama ainda mais a torcida. O mercado de Transfermarkt estimou o valor de mercado do elenco em cerca de 86 milhões de euros. Embora seja o mais modesto entre os 8 classificados ao Mundial, essa carência financeira é vista como um potencial inexplorado por Madrid. O Real enxerga margens claras para modernização, renovações contratuais, núcleo de performance, estruturação esportiva e expansão da base de fãs. A proposta envolve cláusulas para investimento em infraestrutura, com reformas nas categorias de base, ampliação do CT e modernização do departamento médico. O objetivo é formar jogadores promissores e rentáveis para exportação, além de manter um time competitivo no nível continental. O ex-ídolo local não se trata apenas de camisa, mas de uma filosofia de clube global, capaz de gerar retornos esportivos e financeiros. No campo, o impacto salarial seria imediato. Nomes como João Arias, 17 milhões de euros, Martinelli, 10 milhões de euros, e Hércules, 7 milhões de euros, surgiriam como iscas idealmente complementadas por reforços vindos da Europa. A gestão sabe que, com os mecanismos atuais, corre risco de ver suas joias fugirem por valores menores. Agora, com o Real como parceiro de investidor, a balança se equilibra, há dinheiro para manter o talento dentro de casa. A torcida vive uma montanha-russa emocional. Parte dela reclama da entrega da história ao capital estrangeiro, outra vibra com a chance real de disputar Champions League, ver estrelas internacionais treinando no CT de Laranjeiras, e quem sabe, emparelhar com os grandes da Europa. O clima de tensão se alastra pelos estádios, redes sociais e programas esportivos. No aspecto político interno, o presidente do Flu enfrenta o dilema clássico: vender parte do patrimônio ou manter soberania esportiva. As negociações estão em sigilo absoluto, com cláusulas de confidencialidade. Até dirigentes experientes analisam essa operação como transformacional, comparável à entrada de investidores árabes no futebol europeu. O Real não acelera o processo, mas deixa claro que sua paciência financeira tem limite. Renato Gaúcho, protagonista em campo, tornou-se peça central desse xadrez. O comandante sabe que, se o investimento for aprovado, seu contrato precisará de ajustes, salários compatíveis com a nova realidade, orçamento para montar um elenco de ponta e autonomia para disputar Libertadores com força total. A torcida confia nele, mas pesa a cobrança de evitar que o Flu vire mero braço da estrutura merengue. Se a operação for selada, o Fluminense projetará uma nova era, profissionais de elite, rotinas europeias, intercâmbio técnico com a filial madrilenha e calendário robusto, com foco em títulos nacionais e performance continental. O planejamento prevê ainda turnês internacionais e parceria com academias globais, treinamentos avançados e gestão de dados, elevando o padrão institucional. Do ponto de vista esportivo, o clube passaria por revolução no mercado de transferências, cláusulas milionárias de compra com percentual de venda, contratos longos com jovens talentos, e estrutura para gerar receitas recorrentes. Tudo isso alinhado à robustez da marca Real Madrid. A ideia é clara:
Fluminense vira um player global sem perder sua essência carioca. Os rivais brasileiros respiram fundo. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro monitoram a movimentação com atenção. A disputa pelo mercado publicitário, direitos de transmissão e bons jogadores ficará ainda mais acirrada. Hoje o Flu está 6 pontos atrás do primeiro colocado, mas com investimento pesado poderia encostar no topo, e até ameaçar reescrever a hegemonia do futebol nacional. A imprensa internacional já circula nos bastidores. O Real organiza entrevistas sigilosas com jogadores e comissão, buscando mostrar que não se trata de uma aquisição tradicional, mas de um projeto esportivo bilateral. Madrid quer acesso às categorias de base do Brasil e presença no coração do futebol sul-americano. O desafio? Unificar expectativa global e paixão local sem criar rupturas internas. A negociação ainda enfrenta resistências. Conselheiros históricos duvidam da longevidade do contrato, patrocinadores tradicionais flertam com a ideia e ainda negociam extensão de contratos com cláusula de performance europeia. A diretoria do Flu busca o aval da SAF e a aprovação de mudanças estatutárias que permitam capital estrangeiro. O clima é de esperança, cautela e puro drama esportivo. Nos próximos dias, uma reunião decisiva será marcada no Maracanã. O Real enviará seu CEO, acompanhado de aprovadores financeiros, para definir se o tricolor se une à Casa Blanca. Será o pontapé inicial para um híbrido futebol português, sul-americano, europeu. A conta a pagar: identidade, independência e competitividade. É a reta final de uma negociação que pode abalar o cenário esportivo. O Fluminense pode se transformar no primeiro clube brasileiro integrado, sob gestão majoritária global, tornando-se referência continental. Uma virada digna de novela, com desfecho imprevisível. E cada torcedor, propaganda viva da decisão, vive essa emoção em alta rotação. O ambiente em Laranjeiras virou um verdadeiro caldeirão. Os bastidores estão fervendo com reuniões extraordinárias, visitas de comitivas espanholas e, principalmente, com a inquietação da torcida, que pressente que algo grandioso está para acontecer. A proposta vinda de Madrid mexeu com a estrutura emocional do clube, e os setores internos trabalham em regime de urgência. Todos os departamentos, da comunicação ao jurídico, foram acionados para estruturar uma resposta à altura da proposta merengue. Nos corredores do CT Carlos Castilho, a movimentação é constante. Jogadores evitam declarações públicas, mas nos bastidores a euforia é clara. Muitos veem a possibilidade de um novo patamar de carreira, com chances reais de disputar campeonatos europeus, mesmo permanecendo em solo brasileiro. A convivência com profissionais do Real Madrid, o acesso a tecnologias de ponta e a visibilidade internacional são elementos que atraem e motivam o elenco. Renato Gaúcho, estrategista nato, já começa a esboçar cenários. Com reforços de peso e um orçamento robusto, ele vislumbra montar uma equipe ainda mais ofensiva e agressiva, capaz de enfrentar de igual para igual qualquer adversário sul-americano ou europeu. A possibilidade de ter sob seu comando jovens promissores que não precisem mais ser vendidos às pressas representa um sonho antigo de qualquer treinador brasileiro. O projeto de reestruturação inclui ainda a criação de um centro de excelência multidisciplinar, com integração entre fisiologia, nutrição, psicologia esportiva e análise de desempenho. A ideia é transformar o Fluminense em um polo de formação e excelência, não apenas para o futebol profissional, mas para as categorias de base e até o futebol feminino, que também deve receber investimentos estruturais. Na parte financeira, o impacto seria histórico. A dívida do clube, estimada em centenas de milhões de reais, seria renegociada e parte quitada à vista pelo Real Madrid. A nova gestão prevê a implantação de uma holding internacional que administrará os direitos comerciais, de imagem e licenciamento do Fluminense. Com isso, o clube carioca se tornaria uma espécie de braço comercial e competitivo da instituição espanhola na América Latina. A proposta, no entanto, exige contrapartidas. O Real Madrid quer controle parcial da SAF, voz ativa nas decisões estratégicas e veto em contratações de grande porte. Esses pontos geram resistência entre conselheiros e torcedores tradicionais, que temem a perda da autonomia esportiva e o distanciamento da identidade tricolor. Não podemos virar satélite de ninguém, bradou um conselheiro em reunião tensa.
Mesmo com os entraves, a pressão da nova geração de torcedores, conectada às tendências globais, aumenta. Eles enxergam na negociação uma chance única de internacionalizar o clube, atrair talentos, modernizar a estrutura e competir em outro nível. A comparação com clubes como o Manchester City, que se transformou após aporte estrangeiro, é recorrente nas discussões virtuais. Os patrocinadores também entraram no jogo. Alguns, como empresas nacionais, temem perder espaço para multinacionais espanholas. Outros já vislumbram a valorização da marca associada a um Fluminense globalizado, com presença em torneios internacionais e visibilidade em mercados até então inalcançáveis. A decisão, portanto, passa a ser também comercial, não apenas esportiva. Enquanto isso, os jogadores da base treinam com olhos brilhando. Sonham em ser os primeiros brasileiros revelados por um novo Flu com padrão europeu. Os coordenadores das divisões de base já receberam comunicados prévios sobre as possíveis mudanças no modelo de gestão, com intercâmbios programados e até a criação de um campus do Real Madrid no Rio de Janeiro, com cursos de gestão e formação técnica. A FIFA acompanha o movimento com atenção. A entidade analisa como a operação poderá impactar o futebol sul-americano, principalmente no que diz respeito à concorrência e aos direitos econômicos. Caso aprovada, será necessário criar diretrizes específicas para garantir que o clube mantenha sua base esportiva no Brasil, mesmo sendo co-administrado por uma potência internacional. A Conmebol, por sua vez, observa com interesse e preocupação. Um Fluminense reforçado por recursos de um gigante europeu pode alterar o equilíbrio da Libertadores. O clube carioca, que hoje luta para se manter no G6 do Campeonato Brasileiro, se tornaria candidato natural a conquistar o torneio nos próximos anos. Isso poderia pressionar outras equipes a buscarem investidores internacionais para manterem a competitividade. O Maracanã, palco de tantas glórias, também entraria no processo de modernização. O Real Madrid já sinalizou que pretende participar da concessão definitiva do estádio, com a ideia de transformá-la em uma arena tecnológica, multifuncional e com gestão conjunta. O projeto prevê reformulações em áreas VIP, sistema de iluminação, gramado híbrido e tecnologias de reconhecimento facial e biometria. No vestiário, os mais experientes como Felipe Melo e Marcelo conversam com os mais jovens, tentando equilibrar as expectativas. Sabem que a mudança, se confirmada, não será apenas financeira, mas de mentalidade. É hora de pensar grande, mas com os pés no chão, disse um deles. O grupo parece disposto a abraçar a transformação, ciente do tamanho da oportunidade que se apresenta. A torcida se mobiliza nas redes sociais. Grupos de apoio e oposição à negociação disputam narrativas. Uns dizem que o Flu venderá sua alma, outros, que finalmente sairá da sombra do eixo financeiro Rio-SP. A verdade é que, independentemente da decisão final, o clube jamais será o mesmo. O que está em jogo vai além dos números, é a identidade, o futuro e a alma tricolor. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Nas arquibancadas, a energia é palpável. A cada jogo, o Maracanã se transforma em um palco de expectativas, onde o torcedor canta, vibra, mas também questiona. A possível união entre Fluminense e Real Madrid virou o principal assunto em bares, podcasts, debates esportivos e rodas de amigos. É como se o destino do clube estivesse à beira de um capítulo decisivo, com potencial para redefinir não só sua história, mas o mapa do futebol brasileiro. Na reunião marcada para a próxima semana, estarão frente a frente dois mundos. De um lado, a tradição centenária de um clube que sobreviveu a todas as crises possíveis no futebol nacional. Do outro, a estrutura milionária de um dos maiores impérios esportivos do planeta. A negociação, se fechada, será histórica, o primeiro passo para uma nova era de parcerias entre clubes brasileiros e potências internacionais com participação direta nas decisões estratégicas. O Real Madrid, por sua vez, quer mais do que um parceiro. Eles vislumbram o Fluminense como elo definitivo com o talento bruto do futebol sul-americano. Com olheiros já posicionados no Brasil, o clube espanhol vê o tricolor como uma mina de ouro esportiva.
Jogadores formados em Xerém seriam lapidados localmente, e os mais talentosos ganhariam vitrine mundial, tudo sob a chancela de um projeto ousado, estruturado e global. Caso o negócio se concretize, o Fluminense passaria a operar como um clube de elite, com investimentos garantidos nos próximos 5 anos, metas de performance e objetivos esportivos audaciosos. A curto prazo, isso se traduz em reforços imediatos, expansão da marca e maior capacidade de retenção de talentos. A médio e longo prazo, a criação de um legado, o tricolor das Laranjeiras com selo de excelência europeia e identidade preservada. A trajetória até aqui foi construída com suor, raça e paixão. Mas agora, diante da proposta que sacudiu os bastidores do futebol mundial, o clube se depara com uma bifurcação histórica: continuar com seus próprios recursos e limitações ou aceitar a injeção de capital e know-how para sonhar mais alto. Os argumentos são fortes dos dois lados. Mas uma coisa é certa: o Fluminense já entrou para o centro do noticiário global, e essa janela pode não se abrir novamente tão cedo. O presidente tricolor prepara seu discurso. Sabe que será cobrado, elogiado ou criticado, independentemente da escolha. Em seus bastidores, há quem diga que a decisão já está tomada. Outros juram que tudo ainda está indefinido, pois há entraves jurídicos e institucionais que precisam ser resolvidos com cautela. Mas todos concordam num ponto: o clube jamais esteve tão perto de uma transformação tão profunda. Enquanto isso, no vestiário, nos escritórios, nas arquibancadas e nas ruas, a ansiedade é coletiva. A torcida sente que algo grandioso está prestes a acontecer. Seja para confirmar a virada ou manter a essência intacta, o Fluminense vive um momento histórico. A novela da proposta milionária do Real Madrid ao clube carioca promete novos capítulos, e cada um deles será acompanhado com o coração batendo mais forte no peito tricolor. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.